O primo do Chupetinha foi preso por tráfico de drogas e detalhe, ele mandava emenda parlamentar pro tio dele, que é pai desse vagabundo que foi preso. E ele enviou mais de R$1.500.000. Agora eu quero saber, ô Chupetinha, você vai falar dessa prisão? Porque quando fui eu te chamando de Nicole Chupeta, você mandou me prender só por conta disso, da minha liberdade de expressão. Agora eu quero saber, Chupetinha, vai falar dessa prisão desse vagabundo do seu primo ou não vai falar nada? Compartilha muito esse vídeo até chegar na tropa da Chupeta, que eu quero saber se a Nicole, o Nick Leitinho vai falar sobre a prisão do vagabundo do primo dele. E é aquilo, né? Nunca falha. 100 gramas são suficientes para fazer 200 baseados. Quem fuma 200 baseados? Vem cá. Nicole te contou que o primo dele foi preso portando 30 quilos de substância conservadora? Não? Ah, então eu mesma vou contar para você. Mas é aquela coisa. Não guarde a informação só para você. Conta pra todo mundo, espalha esse vídeo, mas espalha principalmente com aquele amigo conservador que você tem, que acredita que Nicolas é ungido. Esse aqui, ó, Nicolas Ferreira, que confessou sair com seus amigos em um Uno Mille armados. Tá achando que eu tô de caô, né? Toma. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido, ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. O cara olhou dele e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Aí eu falei, puta merda, vamos morrer aqui, velho. Aí eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza, então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com o meu ferro aqui, os caras estavam armados, fica com o meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um Uninho, sabe, um Uno, aquele bem conservadora. E eu tenho certeza que tu não conhecia esse lado malandrinho do Nicolas. E o linguajar? Mas voltando ao assunto do primo preso com substância conservadora, na eleição de 2024, Nicolas Ferreira deu total apoio ao pai do traficante. Meu querido, dos 853 municípios que existem em Minas Gerais, Nicolas Ferreira despejou dinheiro público em Nova Serrana, uma cidade do centro-oeste mineiro que tem um pouco mais de 100 mil habitantes, e o tio do Nicolas, pai do conservador, era candidato a prefeito. Acredita em tu não, Tuca? Pesquisa que tu vai ver. O primo tá preso no presídio de Uberlândia. Uma bomba caiu em cima da cabeça de Nicole Água de Chuca. A Hello Kitty mineira acaba de ter um parente, um primo em primeiro grau, preso com entorpecentes, suspeito porque o cidadão é branco, da tradicional família brasileira e cristã, filho de um tio do Nicole Água de Chuca, Enéas Carvalho, que foi candidato a prefeito de Minas Gerais, lá em Nova Serrana, a 123 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade com 100 mil habitantes, que recebeu milhões de emendas parlamentares. E eu trouxe as imagens, é claro, para você curtir, comentar e compartilhar, e também contribuir coletivamente com este canal, porque é very important continuar desmascarando o cidadão de bem que não falha nunca, né, Cláudia Cremosa? O Glycon, priminho dele, né, parece que não vai poder estudar em United States of America, porque agora tem passagem pela polícia, hein, Nicole? Se bem que esse povo de excremento direita não estuda mesmo, né? Duvido que tenha o segundo grau completo. Mas eu trouxe as imagens do momento em que Nicole, Hello Kitty mineira, distribui emendas parlamentares para o tio. Eu gostaria de perguntar para quem é de Nova Serrana, em Minas Gerais, se essas emendas foram para a saúde, educação e segurança da cidade. Se tá tudo bem em Nova Serrana, porque é dinheiro que não acaba, hein, Cláudia? Mas eu queria saber também se Hello Kitty mineira vai falar sobre o seu priminho, que está preso e que desde a semana passada, sem sequer uma citação da imprensa brasileira, né, que fez aquele show de pirotecnia ontem com a prisão do MC Pose, mas que tá caladinha até agora. Eu não vi, você viu alguma matéria na Globo falando sobre o primo da Hello Kitty? Olha as imagens do momento em que ele vai distribuir emendas parlamentares ao pai do Glycon, o tio dele e pai do cidadão de bem que está preso, suspeito de tráfico de drogas. Vai lá, Hello Kitty.
Estamos aqui com o gabinete do deputado federal Nicolas Ferreira, hoje para agradecê-lo pelos recursos destinados por emenda parlamentar. Ai, que família linda. Do segmento, do seu compromisso, ainda que não definido pelo prefeito de Promessa, mas do seu olhar que ficava Nova Serrana, que é a cidade que tem o maior percentual de votos em Minas Gerais. Tanto a pavimentação, a gente pensa por conta do milhão para saúde. Tenho certeza que esse dinheiro vai ser extremamente bem administrado. Isso escancara mais uma vez a hipocrisia desta gente de bem, da tradicional família brasileira e cristã. E nós temos que mostrar a todos que essa gente não vale nem o que o gato enterra, que coloca a Bíblia debaixo do sobaco para esconder quem realmente são. E agora, Nicole, vai falar na Câmara dos Deputados sobre o seu priminho ou vai se calar, como em vários, dezenas, milhares de casos envolvendo pastores, hein? Fala, Nicole. Babei. Deu ruim pro Nicolas Ferreira. O primo dele, Gleicon Ranieri, foi preso em flagrante, com nada menos que 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Pois é, o defensor da moral, dos bons costumes e do discurso anticrime, agora vê a própria família sendo notícia policial. E quem é Gleicon? Gleicon é filho de Enéas Fernandes, tio do Nicolas Ferreira, que inclusive recebeu apoio político direto do deputado e também emendas parlamentares para a região. Isso mesmo, apoio político e recursos públicos. Será que agora o Nicolas vai gravar um vídeo indignado ou vai preferir o silêncio constrangido? Não sei. Enquanto isso, o primo dele continua preso no presídio Professor Jaci de Assis, aguardando o desenrolar do processo. E nós aqui seguimos acompanhando, esperando que o Nicolas grave um vídeo com fundo escuro e que atinja 300 milhões de views. E aí, Nicolas, topa? Pessoal, a casa caiu pro Nicolas Ferreira. Esse cara que se diz defender a família, a moral dos bons costumes, olha a família dele. O primo do Nicolas acabou de ser preso, meus amigos, por tráfico de cocaína e maconha. E ontem o Nicolas postou nos seus stories comemorando a prisão do MC Pose, ou seja, envolvido supostamente no mesmo esquema do primo dele. Olha a hipocrisia do Nicolas. Mas isso é só o começo. O que é mais grave é que o deputado federal mais votado do Brasil e que quer ser candidato a governador aqui de Minas Gerais pode estar financiando o tráfico de drogas na cidade do primo dele. Olha essa bomba. Gleicon Fernandes é filho de ex-candidato a prefeito em cidade que Nicolas enviou mais de 1,5 milhão em emendas parlamentares. Ou seja, dinheiro do povo mineiro sendo jogado no ralo das drogas. Como é que o Nicolas pode pousar de bom samaritano, defensor da família, com um histórico desse, meus amigos? O Nicolas vai ter que responder. Responda, Chupetinha. Primo do deputado conservador bolsonarista, o Nicolas Ferreira, é preso com maconha. Ele estava com 3 gramas, 30 gramas, 300 gramas, 3 quilos? Não, foram 30 quilos de maconha. O rapaz preso é Gleicon Ranieri de Oliveira Fernandes, filho de Enéas Fernandes, que foi candidato do PL, o partido do Bolsonaro, à prefeitura de Nova Serrana, em Minas Gerais. Foi apoiado pelo golpista Jair Bolsonaro, pela Michele e pelo próprio deputado Nicolas Ferreira. Enéas é mais um que fala Deus, pátria e família, mas o filho é traficante de drogas. E na época da campanha, Enéas colocou essa foto da família para mostrar que ele é do bem, conservador, temente a Deus e defensor da família. Aliás, será que o Gleicon é essa pessoa aqui? É o único rapaz que aparece. E aí, vocês ainda confiam em quem fala Deus, pátria e família e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Ou é tudo hipocrisia? Escreve aqui nos comentários, deixa seu like e me segue. Quem votou no Bolsonaro instituiu o tráfico de drogas lá em Brasília, no centro do poder. Já houve apreensão de drogas no avião presidencial do Bolsonaro, onde estava também o general Heleno, no avião do tio da Damares, 2 vezes um Jorge Safe, um caminhão que era dele foi apreendido com drogas, ele disse que tinha vendido, e outro, um caminhão que saiu de dentro do estabelecimento
do qual Jorge Seif é dono, foi pego também com drogas. O assessor do Marcos Rogério, também relacionado ao tráfico. O ex-chefe de segurança do Tarcísio, também por ligações com o tráfico de drogas. A extrema-direita tá toda enfiada com o nariz nas drogas. Com aquela raivinha que o povo estava de Lula, chamando Lula de ladrão, colocaram lá ladrões, traficantes e assassinos. Olha a escolha de vocês, olha o que vocês colocaram lá, bolsominions. Vocês pensam que a segurança melhorou? Quem tem feito a segurança do país, pelo jeito, é o PCC, o Comando Vermelho. A extrema-direita está totalmente inundada por agentes do tráfico. É uma vergonha. Por isso, então, o armamento da população fica bem claro, né? Drogas, armamento da população. É isso aí. Bolsonarismo é isso. Banditismo puro. Primo de Nicolas Ferreira é preso por tráfico de entorpecentes, que eu nem posso falar aqui. Esse é o verdadeiro lema: farinha, tráfico e família. Primo do Nicolas deve ser próximo dele, sabe por quê? Porque esse é o tio do Nicolas, pai desse primo, que foi candidato a prefeito da cidade chamada Nova Serrana, perto de Belo Horizonte. E o Nicolas tinha se empenhado muito na campanha do tio dele. Ele chegou a enviar 1,5 milhão de emenda para uma cidade pequena, perto de BH. Proporcionalmente ao número de habitantes, foi a cidade onde ele mais destinou recursos. Nós ainda não sabemos se as emendas têm alguma coisa a ver. Ainda não existe uma investigação da Polícia Federal para saber se o tio dele, por exemplo, está envolvido, se mais alguém da família dele está envolvida. Mas existem muitas coincidências que acontecem com vários políticos de direita, né? Helicóptero com 500 quilos de pasta base, caminhão da família de um senador de Santa Catarina carregando droga também. Claro, o famosíssimo caso do avião da FAB, que fazia tráfico internacional na comitiva do Bolsonaro. O reforço é que, por enquanto, tudo que a gente sabe são coincidências. Incrível coincidência entre a direita e o que a sua família, que eles tanto defendem, faz. Só para deixar claro aqui uma situação e não passar em branco, o assessor do Marco Rogério, que ontem falou para a ministra Marina Silva, ponha-se no seu lugar, o assessor dele, ele foi alvo de investigação da Polícia Federal, foi considerado foragido numa operação contra tráfico ele foi pego com 1 tonelada de cocaína. Esse mesmo Marco Rogério, que na CPI da pandemia, estava ostentando um Rolex de ouro. E ele falou para a Marina Silva, ponha-se no seu lugar. O lugar da Marina Silva, nós já sabemos qual é. Assim como nós também sabemos, Marco Rogério, qual é o seu lugar. É dessa forma que você tem que ser lembrado. A Marina Silva vai ser lembrada pelo legado dela enquanto a preservação do meio ambiente. E o seu legado nós já sabemos muito bem qual é, né, meu querido? Com um assessor, e você ainda disse que não sabia de nada. Com um assessor que foi pego com 1 tonelada de coca. Querido, né? Junte-se aos seus. É sempre assim, diga-me com quem andas. É sempre isso. E tinha que ser do PL, né, meu querido? Tinha que ser do PL. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Presidente! Não venha me... Bom, gente, eu quero falar agora só com as mulheres do Brasil. Inclusive, eu vou pedir para compartilhar esse vídeo. É necessário que todas vejam como funciona a cabeça de um bolsonarista. É isso. Adivinhem de qual partido é esse senador. Eu vou dar uma dica. Vou dar uma dica porque senão tu não consegue adivinhar. O partido dele começa com P e termina com L. PL. Percebeu? Como eles pensam muito parecido um com o outro? É. Só faltou colocar no painel do partido lá, que é dessa forma que se trata uma mulher, mandando ela se colocar no lugar dela. Mas a pergunta que fica, qual seria o lugar da Marina Silva, que é ministra
do Meio Ambiente, do presidente Lula. Ministra. Se ele trata uma ministra dessa forma, estou tentando imaginar como ele trata uma funcionária doméstica. Como será que ele trata? Estranho, né? Mas é para você refletir. Você, mulher, que vota nesses políticos, não é só ele não. Tem um monte que pensa exatamente igual. Mas a ministra não se calou, não. Não abaixou a cabeça para ele, não. Não só pelo fato dela ser ministra, mas pelo fato dela ser uma mulher guerreira, que não abaixa a cabeça para esse tipo. E ela simplesmente abandonou a mesa e saiu. E o presidente Lula ligou para ela para dizer que ela fez o certo. Deveria sim ter saído daquela mesa. Ou não? Deixa teu comentário aqui, aproveita e me segue. Curte também. Cala a boca, ponha-se no seu lugar. Impossível ouvir ela sem querer enforcá-la. Eu não estou falando com a mulher, eu estou falando com a ministra. A mulher merece respeito, a ministra não. Esse foi o show de horrores que o Brasil inteiro assistiu ontem no Senado Federal do nosso país. Um desrespeito atroz, frontal, à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Independente da simpatia que esses políticos tenham em relação à figura dessa ministra, ela é uma ministra de Estado e é uma mulher. E ela é oriunda de uma geração que foi executada justamente por proteger o meio ambiente. Chico Mendes, Dorothy Stang e a sobrevivente Marina Silva, que foi convidada para o Senado Federal para fazer uma fala numa comissão extremamente relevante de meio ambiente e foi agredida de forma covarde, vil, criminosa. E o mesmo Senado que uma semana antes aprovou o autolicenciamento ambiental frente à pior crise climática da história do planeta Terra. E esse Senado flexibilizou a legislação para o autolicenciamento, algo que aqui no estado do Rio Grande do Sul já havia sido enfrentado e o próprio judiciário já derrubou, considerando inconstitucional e ilegal. Porque, nitidamente, o autolicenciamento permite com que nós tenhamos o desmatamento de forma gigantesca e a piora do quadro climático do nosso país e do planeta. Por isso que ela foi lá e foi agredida de forma vergonhosa, machista, violenta, e isso explica muito a cultura de violência contra a mulher do nosso país. Mas eu lembro que também, há poucos dias atrás, o Senado, numa CPI, chamou influencers, criminosos, pessoas que estão dando golpes em idosos, em jovens, que são forçados muitas vezes a cometerem suicídios. Tivemos um caso de uma mãe que tentou matar sua filha de 2 anos e depois tentou suicídio porque estava devendo para agiotas, porque estava devendo no jogo do Tigrinho. E as pessoas que propagam, esses criminosos vão ao Senado Federal e os senadores tiram fotos. Mas com a ministra do Meio Ambiente, que protege a natureza, que protege a ecologia, que tem toda a competência para estar naquele lugar, ela é tratada pior do que uma criminosa. Não é respeitado nem o seu gênero, nada. Não respeitaram ela como ser humano. E o Brasil aplaude e acha engraçado e relativiza essas situações. E isso, no meu entendimento, demonstra muito o que é a extrema-direita, o que são esses políticos que estão hoje tentando de todas as formas ter a hegemonia do país e passar os seus planos de destruição e de morte a todo custo. E são criminosos. Como eu disse, dias antes estavam tirando fotos com criminosos, batendo palmas para criminosos em uma CPI. E agora com a ministra, que é uma autoridade, antes de tudo, foi um desrespeito, um desdém, um crime atrás do outro.